Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, nós temos tido na Casa, no Senado, dezenas, centenas de audiências. Todo dia temos audiência em alguma ou em algumas comissões. Muitas vezes são 3, 4, 5 ao mesmo tempo, que nem dá tempo da gente assistir. Cada uma delas traz uma contribuição. Mas ontem eu pude participar de uma audiência que, a meu ver, foi a mais importante que eu já tive a chance de ouvir, de assistir aqui no Senado. Uma audiência que não foi na educação, foi na infraestrutura, senador Magnotta, mas para discutir a importância da educação para a economia. Foi a primeira vez que o tema educação saiu da educação, dos professores, e foi para os economistas. O presidente Collor, que é o presidente dessa comissão, convocou a audiência para se saber qual é realmente a importância que a educação tem para o desenvolvimento econômico como parte da infraestrutura. E ele convidou 3 figuras. O Denis Mizner, que é da Fundação Lehman, o muito conhecido doutor Osiris Silva, com sua experiência de mais de 80 anos, de dirigente, criador da Embraer, e o Ricardo Paz de Barros, que tem sido um dos poucos no Brasil, economista, dedicado a entender e procurar resolver o problema da pobreza. Porque todos sabem que economista gosta é de aumentar a renda e os ricos, achando que isso vai reduzir a pobreza automaticamente por o que eles chamam de espalhamento da renda. Economista é especialista em riqueza nacional e não trabalha o assunto da pobreza. O Paz de Barros faz parte do pequeno grupo dos economistas voltados para entender e procurar saída para a pobreza, do mesmo jeito que o Marcelo Neri. Pois bem, dessa audiência, eu pude tirar alguns pontos que gostaria de repartir aqui com senadores, senadoras e com o público que nos assiste. Primeiro, sobre a importância da educação. Todos falam, mas o Paz de Barros mostrou um dado que é chocante para enfatizar essa realidade. Ele mostrou que uma pesquisa mundial, com muitos países envolvidos, por um grande economista, ficou claro que quanto maior o conhecimento de matemática de um povo, maior é o produto interno bruto daquele povo. Eles chegaram ao ponto de estimar que quando aumenta a nota da educação na matéria de matemática para 9,6, nós temos um aumento de 1% na taxa de crescimento do PIB, senador. Eu nunca tinha visto essa conta, nunca tinha visto essa constatação de que a educação é fundamental para o crescimento. Todos falam, nós falamos, mas eu nunca tinha visto uma observação empírica, não teórica, não abstrata, não filosófica, empírica, comparando países e mostrando, olha, o ensino, a educação provoca um aumento no produto interno bruto, especialmente no caso do ensino da matemática, por uma razão simples, é que o ensino da matemática às crianças permite a formação de engenheiros, usando o engenheiro na visão completa da engenharia, de todas as áreas. E o Brasil é um país absolutamente carente de engenheiros. Para vocês terem uma ideia, de cada 100 jovens que entram na carreira, na faculdade, nas escolas de engenharia, de cada 100, 50 abandonam o curso. Metade abandona o curso, por falta de base matemática. Não é mais como já foi no passado, por falta de dinheiro para fazer o curso, porque hoje são universidades públicas, gratuitas, ou universidades particulares, pagas, mas que têm o ProUni. Não é por falta de dinheiro, é por falta de base para continuar o curso.
Nós temos hoje 50% abandonando os cursos. Há uma escassez no Brasil de 150 mil engenheiros. É óbvio que isso tem uma consequência direta sobre a produção, sobre o produto interno bruto, ou porque algumas coisas deixam de ser produzidas, ou porque nós colocamos no lugar para dirigir a produção pessoas despreparadas, o que gera prejuízos, o que gera impedimento do desenvolvimento. Essa é uma realidade que nós temos e que se foi um dos temas que mais se debate hoje no Brasil, o programa Mais Médicos, que tem tomado conta do imaginário brasileiro como raras coisas conseguem. Todos os dias, a imprensa dedica muitas páginas, muito tempo para discutir esse programa. E o que é que está por trás dele? A falta de pessoal brasileiro em quantidade e com o sentimento necessário para ir para as pequenas cidades. Faltam médicos. Hoje lançou-se mais um programa, faltam demais professores, porque faltam. E eu quero dizer aqui que eu sou francamente favorável a esses dois programas. Eu sempre sou favorável a tudo que tem mais de bom. Eu lamento quem tenha mais futebolista vindo do exterior. Agora, mais médicos, mais cientistas, mais professores, a gente precisa ter. Felizmente, alguns querem vir. Assim que foi feita a ciência norte-americana, trazendo cientistas de fora para os Estados Unidos. Eu lamento até que o programa Ciência Sem Fronteira esteja se concentrando quase que totalmente em enviar brasileiros para o exterior, em vez de trazer cientistas para aqui dentro, formarem brasileiros, como foi feito com a USP. A USP não foi feita por professores brasileiros, foram professores importados da França que criaram a USP. E nos Estados Unidos? Quase tudo de importante que houve no desenvolvimento científico do século XX veio de cientistas importados, digamos assim. Para citar um, Albert Einstein, que foi importado. Pois bem, nós estamos com uma carência total, porque, embora seja bom ter mais médicos, mesmo que de fora, é lamentável que precise ser de fora. Nós estamos acostumando a comemorar pequenas coisas que são sinônimo de coisas ruins. Por exemplo, a própria Bolsa Família, que eu não acredito que ninguém que seja contra a Bolsa Família, mas é o resultado de uma pobreza que nós nunca quisemos enfrentar. E é uma maneira que mantém a pobreza comendo. Felizmente existe a Bolsa Família, mas sem sair da pobreza. Por isso, será triste ter ainda necessidade de Bolsa Família daqui a 20 anos, como tudo indica que nós vamos ter por falta de educação das crianças, das famílias, da Bolsa Família. Esse é o primeiro ponto, a importância da educação. O segundo ponto, que todos sabem, mas raramente a gente vê com clareza, é de que nós estamos muito mal. Nós estamos muito mal na foto dos países do mundo que indicam o grau de educação. Para ter uma ideia, nós estamos muito atrás da Coreia, da Finlândia, dos Estados Unidos, da França e do Chile. Nós estamos hoje numa posição em relação do Chile de 20 anos atrás. E da maneira como está sendo a evolução, daqui a 20 anos nós vamos estar mais atrás ainda do Chile do que nós estamos hoje. É vergonhosa a situação brasileira. 11 milhões de analfabetos, apenas 40% terminando o ensino médio. Desses, a metade terminando o ensino médio absolutamente insuficiente para que o jovem entenda e haja no mundo moderno. Nós vimos ontem que nós estamos mal no retrato. Terceiro ponto, nós estamos ficando para trás. Mesmo a pequena melhora que a gente faz nos deixa para trás. Como uma tartaruga andando, mas com um coelhinho ao lado correndo. É assim que está a exigência de educação no mundo. Eu citei lá ontem um exemplo que eu tenho citado diversas vezes, de um grupo de empresários
europeus que iam fazer um investimento de criação de cavalos e desistiu por não ter mão de obra qualificada, porque eles não aceitam mais entregar os cavalos deles, cavalos caríssimos, nas mãos de pessoas que não tenham formação veterinária e saibam ler a bula do remédio no idioma estrangeiro que lhe chega. 20 anos atrás, qualquer vaqueiro cuidava de uma criação de cavalos. Hoje, precisa ser veterinário. A brecha educacional, a brecha entre a exigência e a nosso grau de educação está aumentando com o tempo, não está diminuindo. Nós melhoramos aqui, mas a exigência aumenta muito mais. E o final é que nós vamos ficar para trás. Essa é outra constatação que nós vimos na audiência de ontem. Segundo, é a modéstia dos nossos objetivos. É vergonhoso como nós estamos comemorando, por exemplo, que o índice de analfabetismo caiu de 12% para 11%, sabendo que o número de analfabetos aumentou porque a população cresceu. E a gente comemora. Quase 125 anos depois da proclamação da República, nós temos hoje 2 vezes mais adultos analfabetos do que tínhamos em 1889. A percentagem caiu de 65% para 10%. Mas o número absoluto dobrou e a gente comemora. É a comemoração do pequeno, a comemoração do insuficiente. Hoje nós temos quase todas as crianças na escola, 20 anos atrás a gente não tinha, só tinha 80%. Mas com uma qualidade vergonhosamente ruim. Somos o 56º país em um conjunto de 60 que uma entidade europeia avalia a educação. E a gente comemora. Eu vejo o ministro falando que nós estamos indo bem. Nós estamos indo muito mal, senhor ministro, apesar de estarmos indo, mas muito mal. E os nossos objetivos? São vergonhosos. Nós temos como objetivos, daqui a 20 anos, estarmos ainda atrás de países latino-americanos, como a Argentina, como o Chile, como o Uruguai, provavelmente como a Colômbia, como o México também. Nós temos objetivos muito ambiciosos na economia. Queremos ser o país mais terceiro. Não vai dar para ganhar da China e dos Estados Unidos, mas temos a esperança de chegar em terceiro, porque somos uma população grande. Não temos ideia de chegar em terceiro lugar na educação. Em educação, a gente se contenta em ser o 60º, porque hoje somos o 88º, quando se considera todos os países do mundo. 56º, quando se considera os 60 que essa entidade OCDE analisa. Nós precisamos radicalizar nos nossos objetivos. Nós não podemos ficar com objetivos pequenos em matéria de educação. O objetivo tem que ser o salário do professor ser pelo menos R$9.000 por mês. Acabar com a estabilidade plena para que o professor que não trabalha, não é preparado, não se dedica, não continua no cargo. Tem uma formação do professor de 4 anos, mais 2 de residência, para ver se, além de saber a matéria, ele é bom, vocacionado para o magistério. Nós temos que ter todas as nossas escolas em prédios bonitos, confortáveis. Por que só banco tem edifícios bonitos? Por que os shoppings têm edifícios bonitos? Por que até o Correio tem seus edifícios bonitos em qualquer lugar do país, pequenininho que seja? E as escolas são tão feias, tão ruins, que as nossas crianças estão ali como se estivessem condenadas e não estudando. O senador Magno trabalha muito isso, o problema das prisões. A escola hoje, senador Magno, é pior do que muitas prisões do Brasil. E olhe que as prisões brasileiras são ruins. São masmorras. Nossa escola não tão longe disso. Só que as portas abertas. Que é o que não devia ter, porque as crianças podem sair e ir embora. As crianças deviam ter uma escola tão boa, tão bonita, tão agradável, que elas não quisessem sair. E aí tem que ter também o equipamento. Eu sempre disse, senador,
e agora eu aperfeiçoei a partir do encontro de ontem, que um professor bom é cabeça, coração e bolso. Bolso bem remunerado, coração bem motivado e cabeça bem formada. Esqueci mais um órgão. Professor, na verdade, é cabeça bem formada, coração bem motivado, bolso bem remunerado e as mãos com o computador, com equipamentos de informática, com televisão à disposição, com software do mais moderno tipo. Isso seria a ambição. A ambição de que daqui a 20 anos estaremos próximo dos melhores. Isso a gente não tem. Não vê presidente, governador, prefeito colocando objetivo ambicioso. A gente vê comemorando as pequenas coisas. O prefeito do Rio de Janeiro, com todo o meu respeito, ele disse que se orgulha das escolas de lá. Desculpe eu dizer, mas não dá para se orgulhar de nenhuma escola de cidade brasileira. A gente pode se orgulhar de uma unidade. Tem cidade que tem 1, 2, 3 escolas boas, mas todas, nenhuma cidade do Brasil permite orgulhar-se das escolas dela. Nenhuma mesmo. Nós não nos orgulhamos. Nós não definimos metas ambiciosas. Nós temos que escolher, senador Magno. Daqui a 20 anos, a gente quer estar onde está o Chile hoje, ou a gente quer estar onde está a Coreia hoje? A gente escolheu, daqui a 20 anos, estar onde o Chile estava há 20 anos atrás. Quando a gente olha os objetivos da educação brasileira, você vê que nós objetivamos para daqui a 20 anos os indicadores que o Chile tinha 20 anos atrás, ou a Argentina tinha 20 anos atrás. É uma vergonha. Aí tinha que ter como objetivo, daqui a 20 anos, estar igual à Coreia de hoje. Eu nem vou dizer a Coreia de daqui a 20 anos, mas pelo menos a Coreia de hoje. E a outra coisa importante que nós ouvimos é que há bons exemplos em cidades brasileiras, modestos, mas bons. Foi citada a cidade de Foz do Iguaçu. Eu já visitei escolas maravilhosas, mas é 1 por cidade, 2 por cidade, 3 por cidade, não todas da cidade. E a gente precisa que sejam toda a cidade. Qual é a tarefa, portanto, da gente fazer o que deve? Além de ter os objetivos ambiciosos, é espalhar pelo Brasil as grandes experiências. E isso não se faz sem o governo federal. Não se faz sem a federalização da educação. Tem cidades no Brasil que gastam R$ 2.800 por aluno. E tem uma que gasta R$ 51 por aluno. R$ 51 por ano por aluno. Ou seja, 25 centavos por dia do ano letivo. Como é que a gente vai fazer com que essa cidade tenha o mesmo nível da outra, que gasta R$ 2.800, quando a gente deveria gastar R$ 9.000 por ano por aluno? 9.000 é o que a gente precisa para ter uma escola razoável, pagando bem ao professor. 9.000. Essa cidade que mais gasta R$ 2.800, a menor 51. Só federalizando, só fazer com que a escola dessa de cima e dessa de baixo sejam todas federais, como são o Colégio Pedro II, institutos de aplicação, colégios militares e as escolas técnicas. Esse é o caminho que a gente tem. Mas para isso, aí eu concluo, senhor, nós temos que escolher. Nós queremos melhorar ou revolucionar? Nós queremos ou não queremos fazer uma revolução no Brasil de tal maneira que possamos ter a educação do Brasil como uma das melhores do mundo? Essa é a pergunta. E essa é a pergunta que o Brasil parece que não quer responder da maneira certa. Foi dito na audiência pelo professor Paz de Barros que um dia o governo americano decidiu ir para a Lua. E o presidente da época, Kennedy, fez um discurso dizendo que em 10 anos iremos à Lua. Eles não tinham a menor ideia como é que se chegava na Lua. Ninguém tinha, ninguém sabia, mas definiu o projeto de chegar à Lua. Começou criando uma entidade que é a famosa NASA. Nós precisamos criar uma entidade que é o Ministério da Educação de Base, de tal maneira que o governo federal seja obrigado a se responsabilizar pela educação de base.
Precisamos aprovar a PEC 32, que está no Senado, que diz que a responsabilidade pela educação é da União, não é do pobre município ou do pobre Estado. E precisamos dizer que nossos professores serão os melhores profissionais do país, escolhidos entre os melhores. Na Finlândia, que é um país exemplar, um professor passa 7 anos estudando e mais 3 de residência. No Brasil, nós passamos 3 estudantes e 0 de residência. O professor faz um concurso, no outro dia está dando aula, sem ninguém testar se aquele menino que passou no concurso é capaz ou não de dar aula, tem vocação ou não para dar aula, sabe ou não se relacionar com as crianças. Nós não ligamos para isso. Lá na Coreia, os professores, esse aqui é chocante, os professores estão entre os 10% melhores do ponto de vista de formação. No Brasil, nós, professores, estamos entre os 30% piores. Os outros 70% melhores escolhem outras profissões. São os que não passam no vestibular de Direito, no vestibular de Medicina, no vestibular de Engenharia, no vestibular disso, que vai para a pedagogia e para a licenciatura, salvo alguns heróis que vão pela vocação, capaz de se sacrificar, capaz de abrir mão de salário, mas não segura muito tempo. E aí acontece o que acontece no Brasil. Vão embora, abandonam as escolas. Nós temos que investir também para que esse professor, senadora Ana Amélia, ele realmente seja dedicado. Tem um dado chocante que foi dito ontem. Um dos conferencistas disse uma frase que é muito importante. Ele disse: não há falta de professor no Brasil, há falta do professor. Os professores não vão dar aula. 30% dos professores, foi dito lá, faltam às aulas. 30%. 30%, como uma média por escola. Isso é um absurdo. Porque o salário é baixo, porque as condições de trabalho são péssimas, porque as crianças não gostam do prédio, detestam a cadeira onde ficam sentadas as crianças, não aceitam o quadro negro, são violentas por isso. O professor é um sacrificado. Aí ele falta porque ele não é masoquista. Hoje, o professor que vai todo dia à aula, se não for um sacerdote total, tem alta dose de masoquismo, gosta de sofrer, porque a escola é um pequeno inferno, onde as pessoas passam o dia e onde nós jogamos nossas crianças. Isso a gente viu ontem. Nós temos que mudar isso, fazer com que os nossos professores se orgulhem, se animem e que cada um deles vá contente para a escola. Isso a gente sabe como fazer. Salário, prédio bonito, equipamento moderno e respeito para eles. Não se faz isso se não for com recursos federais. Não se faz isso com recursos municipais, que, como eu disse aqui, tem uma cidade que gasta 2.800 por ano com criança e outra gasta 51. Não tem jeito se não igualar tudo isso. Finalmente, senador, nós estamos no momento de que percebemos hoje, estamos percebendo no Brasil a importância. E essa audiência de ontem serviu muito. Eu espero que a TV Senado ponha no ar aquela audiência, com aquelas 3 pessoas. E eu encerro dizendo uma coisa que eles falaram, que eu devia ter dito no meio. Se o professor é tão importante, a gente tem que tratar com importância. Por isso, não basta salário, basta disso. É preciso, se o professor falta 30 dias em média por ano, é preciso tratar diferente o professor que não falta. Nós nos acostumamos a tratar todos iguais, os que se dedicam e os que não se dedicam, os que têm boa formação e os que não têm. Não pode continuar assim. Nós damos medalha para quem corre rápido, para quem salta alto, para quem salta a distância, para quem nada rápido, e não damos um reconhecimento especial a um professor melhor do que o outro, porque os próprios professores parecem não querer, e eu duvido disso. Acho que os professores querem, os sindicatos que não querem. Como não diferenciar um professor que não falta quando a média de falta é de 30 dias por ano?
como não reconhecer e prestigiar e premiar um professor cujos alunos aprendem a ler aos 5, 6 anos, de um outro que as crianças chegam aos 8 e não sabem ler? A escola é ruim, tem que melhorar. Mas um na escola ruim a criança aprende, outro naquela escola ruim a criança não aprende. E às vezes até na escola boa ela não aprende também. Por isso, ficou de ontem esse grande desafio. Vamos decidir, a gente quer ou a gente não quer revolucionar? Se quer, sabe-se como fazer. E o dinheiro existe, porque é isso que eu estou propondo, R$ 9.500 por mês a um professor de uma carreira nova, custaria no final de 20 anos 6,4% do PIB. Não precisa nem os 10%. Gastando R$ 9.000 por ano com cada aluno, que hoje está em 2.000. Então, é possível. E é preciso. E uma audiência como aquela ajuda nisso. E eu espero que a TV Senado ponha no ar, que seria muito mais importante mostrar aquilo do que eu estar falando aqui. Por isso, senador, falei para fazer propaganda do que eu espero que a televisão Senado faça. Colocar no ar a audiência de ontem, onde 3 grandes pessoas, como Osiris Silva, o Paz de Barros e o Denis Masni, nos mostraram como é importante a educação para o desenvolvimento econômico. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Cristóvão Buarque. O país agradece.